Livro O Poder de Deus que Opera Milagres, de A. Allen. Capítulo 6. Autonegação. Abre aspas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Fecha aspas. Veja Lucas capítulo 9, versículo 23. O caminho em que Jesus andou é um caminho de autonegação. Você está lendo este livro porque você deseja vir após ele. Então, negue a si mesmo. Alguém certa vez disse, abre aspas, jamais alguém falou como este homem, fecha aspas, veja Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. Eu posso acrescentar que poucos homens viveram como este homem. Poucos aprenderam a negar a si mesmos. Enquanto lemos na Bíblia a respeito de Jesus que, abre aspas, tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, fecha aspas, veja Marcos capítulo 1, versículo 35, quantos dos que gostariam de fazer as obras que Jesus fez encontram pouco ou nenhum tempo para orar? São poucos os que conseguem suportar a solidão. Sim, frequentemente eles fazem belas orações diante de uma multidão ou quando outros possam estar ouvindo. Mas as solitárias horas da noite, gastas em solitária oração, não trazem glória para o eu. O eu preferiria virar-se um pouquinho para achar um lugar mais agradável em sua confortável cama e tranquilamente voltar a dormir. O eu diz, preciso descansar. O eu levantará alegremente sua mão quando perguntam quem orará 1 hora durante a noite ou de madrugada. O eu se alegrará de ter sido visto assumir esta hora de sacrifício e o quanto os outros pensarão bem dele. Mas o eu desligará o despertador quando tocar e voltará a dormir. O eu diz, de qualquer modo, não adianta orar quando você não tem vontade. Jesus disse, abre aspas, a si mesmo se negue, fecha aspas. Isto é sacrifício, o verdadeiro sacrifício a Deus. E Deus honra o sacrifício. Em uma de minhas primeiras reuniões, no sul do Missouri, uma boa quantidade de pessoas estava frequentando já por uma semana, mas nenhuma alma havia respondido ao apelo do altar. Minha esposa e eu decidimos que isto precisava mudar e concordamos entre nós que oraríamos a noite toda para que as almas fossem salvas naquela reunião. Já estávamos cansados no corpo, pois já era tarde e a reunião anterior havia sido fatigante. Logo, o cansaço começou a nos dominar e ficar acordado parecia quase impossível. Vez após vez, um precisava despertar o outro. Não havia oração em voz alta, nem empolgação, nada para nos manter acordados, exceto a consciência de que, naquela pequena comunidade a qual Deus nos havia dado como nossa responsabilidade, almas estavam perdidas e precisávamos trazê-las à salvação. E havíamos prometido a Deus orar até o fim. Assim que o sol surgiu no horizonte, sabíamos que havíamos cumprido nosso voto e que algo aconteceria naquela noite. Mal podíamos esperar pelo momento do culto. E naquela noite, a vitória veio. Uma pessoa após outra respondia ao apelo do altar, até que 19 almas encontraram a salvação e estavam louvando a Deus numa pequena escola rural sob o ministério de um pregador que estava lá pregando há apenas 3 semanas. Quando voltávamos para casa, nos alegrando por aquele culto, sabíamos que Deus havia nos ensinado uma lição. Vale a pena negar para o eu o descanso que ele pensa que é justo ter. Vale a pena orar até o fim, esteja o eu estimulado por quaisquer bons sentimentos ou vontade de orar ou não. O eu diz, ore se sentir vontade. A autonegação diz, ore mesmo assim.
Há momentos em que a oração é um deleite, quando é um tempo de refrigério à alma cansada. Mas há ocasiões em que oração é confrontar o inimigo face a face no campo de batalha do mundo para arrancar de suas garras as coisas que, pela promessa de Deus, são nossas por direito, mas que Satanás nos impedirá de ter se conseguir fazer assim. Há ocasiões quando precisamos combater em oração, como fez Jacó quando clamou, abre aspas, não te deixarei ir se me não abençoares, fecha aspas. Veja Gênesis capítulo 32, versículo 26. Há ocasiões em que a resposta demora em vir e precisamos persistir pacientemente, como fez Daniel por 3 semanas inteiras. Veja Daniel capítulo 10, versículo 2. Em certas situações, esta batalha pode levar o corpo à fraqueza e os nervos à exaustão, como no caso de Elias quando orou para cair o fogo e a chuva. Veja 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, versículo 4. Em tempos como esses, a oração exige a autonegação, mas vale a pena. Somente a pessoa que crê no poder da oração negará a si mesma o descanso que seu corpo exige a fim de orar. E a promessa de Deus é, abre aspas, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Fecha aspas. Veja Mateus, capítulo 21, versículo 22. A oração verdadeira, ou seja, determinada, a oração que prevalece, é a maior fonte de poder na terra. A igreja primitiva orou 10 dias e então veio o milagre do Pentecostes. Moisés gastou 40 dias na montanha falando com Deus e sua face brilhou tanto que teve que colocar um véu. George Miller orou e garantiu $1 milhão, possibilitando o cuidado de 2.000 órfãos. Jesus subiu ao monte para orar e voltou para expulsar demônios que saíam somente por meio de oração e jejum. Veja Marcos capítulo 9, versículo 29. Jesus não disse ao aflito pai do menino, esta casta não sai a não ser pela oração e jejum. Espere enquanto eu vou jejuar e orar. Jesus já havia jejuado e orado. A autonegação, jejum e oração faziam parte da vida diária de Jesus. Era o seu hábito de vida. Jesus orava primeiro e, quando a necessidade surgia, ele já havia orado a respeito e estava pronto para suprir a necessidade. Quantos pensam estar negando a si mesmos para fazer sua voz ser ouvida no alto, quando sua autonegação é somente para finalidades egoístas? Veja Isaías capítulo 58, versículos 3 ao 7. Jejuar é uma parte importante da autonegação. O desejo por comida, a mais deliciosa, a mais saborosa e a melhor, é um dos mais fortes desejos do eu. Foi por comida que Esaú vendeu a sua primogenitura. Foi para a fome física, ou seja, o desejo por comida, que Satanás dirigiu a primeira das tentações contra Cristo quando esteve no deserto. Paulo, o grande apóstolo de poder, declarou que estava em, abre aspas, jejuns muitas vezes, fecha aspas. Veja, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. A comida em si não é pecaminosa, mas se lhe for dada a importância indevida, ela se torna um Deus, e quando se torna um Deus, ela se torna um pecado. Paulo alertou a igreja em Filipos a respeito de alguns que ela poderia ser tentada a seguir. Abre aspas. São inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Fecha aspas. Veja Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19. Muitos que desejam o poder de Deus que opera milagres em suas vidas hoje são impedidos pelo fato de que ainda preferem perder o melhor de Deus para eles do que perder uma boa refeição.
quão difícil para mim foi permanecer de joelhos em meu quartinho de oração, quando o cheiro bom da comida, cozinhando, começava a entrar pelas frestas da porta. E somente quando, firmemente, dei as costas às deliciosas comidas e voltei para o meu quartinho de oração sem o meu jantar, foi que eu ouvi a voz de Deus. Foi somente então que eu provei para Deus que Ele significava mais para mim do que a comida e que o meu ventre não era o meu Deus. O jejum por si só não tem poder para operar milagres, a menos que seja feito corretamente. Os israelitas do tempo de Isaías clamavam, abre aspas, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Fecha aspas. Veja Isaías capítulo 58, versículo 3. A resposta de Deus, por meio de seu profeta, foi, abre aspas, eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Fecha aspas. Isaías, capítulo 58, versículos 3 e 4. Se o nosso jejum é para que nossa voz seja ouvida no alto, ele precisa ser acompanhado de um verdadeiro exame de coração e busca a Deus. Precisa incluir uma ampla visão de nossa responsabilidade de sermos os tutores de nossos irmãos. Para que tenha efeito, o jejum precisa ser feito desinteressadamente. Diz a Bíblia, abre aspas, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e, se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Fecha aspas. Veja Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7. Quando o jejum é feito do modo de Deus, ele dá a seguinte promessa, abre aspas, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Fecha aspas. Veja Isaías capítulo 58, versículos 8 e 9. Jesus jejuou e esperava que seus seguidores jejuassem também, mas ressaltou que nem todo jejum é aceitável a Deus. Veja Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Aqueles que jejuaram orgulhosamente foram rotulados por Jesus como hipócritas. Jesus declarou que eles já receberam toda a sua recompensa pela admiração dos que os rodeavam, que olhavam somente para a aparência externa. O jejum que Jesus recomendou devia ser feito privativamente, ou seja, uma transação secreta entre a pessoa e Deus. Se possível, mesmo os mais próximos da família não deveriam saber que o jejum estava sendo feito. Quando o jejum é feito desse modo, Deus ouvirá do céu e recompensará você abertamente, respondendo à sua oração. É muito melhor que as pessoas digam: este homem tem o poder de Deus, os doentes são curados, os aleijados andam, os mudos falam e os cegos enxergam quando ele ora, do que ter as pessoas dizendo: este homem verdadeiramente é piedoso. Ele jejua 3 dias na semana. Ele completou 21 dias de jejum e agora está no 10º dia de um jejum de 40 dias. Algumas pessoas boas têm se iludido quanto ao tempo e sacrifício desperdiçados sem produzir benefício a ninguém, porque ficaram ensoberbecidas e fizeram seu jejum num espírito de orgulho. O propósito de Satanás é destruir tudo o que tentamos fazer para Deus. Sejamos vigilantes nesse assunto, ou então Satanás inutilizará uma de nossas mais efetivas armas, ou seja, a arma da autonegação,
por meio do jejum. O verdadeiro jejum é questão de dar a Deus o primeiro lugar acima de todas as necessidades da própria vida. E isso vai fundo na nossa vida pessoal. Paulo recomendou que marido e esposa devem considerar seus corpos como propriedade particular um do outro, estarem sujeitos um ao outro e procurar agradar um ao outro de todas as maneiras possíveis. Contudo, é sábio que o marido e esposa cristãos, em concordância, separem tempos em que suas gratificações pessoais devem ser descartadas, a fim de que Deus esteja, em primeiro lugar, ocupando todos os pensamentos do casal, para que um ou outro ou ambos juntos se entreguem ao jejum e oração. Deus não condena o casamento nem o legítimo relacionamento entre esposo e esposa, mas até isso, que é nosso direito, seja, como o alimento, colocado de lado por algum tempo para buscar a Deus com grande proveito. Quanto maior a intimidade com que andamos com Deus, maior será o poder em nossas vidas. Só há um modo de conseguirmos essa intimidade. Abre aspas, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 4, versículo 8. A autonegação muitas vezes tirará você da companhia daqueles de quem você gosta. Sem dúvida, ter companhia é bom. Mas se quiser ter o poder de Deus, você precisa ter comunhão com Ele. A comunhão com o povo de Deus é maravilhosa e é necessária para cada cristão, especialmente para aqueles que são novos no Senhor. Mas há outra comunhão que é ainda mais necessária. Abre aspas. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Fecha aspas. Veja, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Aqueles que têm o poder de Deus e estão trazendo libertação para os doentes e sofredores e ganhando almas para Cristo, estão passando muito tempo a sós com Deus antes de passarem tempo com as pessoas. Essas coisas não podem ser feitas num só momento. Poder é o resultado de esperar no Senhor. O eu diz, depressa, mas o eu precisa ser negado novamente. O Pentecostes veio depois de 10 dias de espera no Senhor. A visão de Daniel sobre os últimos dias veio após 21 dias de espera. Moisés, porque não havia aprendido a esperar no Senhor para conhecer o seu método e a sua vontade, teve que esperar 40 anos no exílio antes que estivesse pronto para fazer a obra de libertação que Deus lhe deu para fazer. Diz a Bíblia, abre aspas, descansa no Senhor e espera nele. Fecha aspas. Veja Salmos capítulo 37, versículo 7. Esperar é quase uma arte perdida. Tudo hoje é feito às pressas. Muitas coisas requerem somente o apertar de um botão, mas não existe botão para apertar, nenhuma fórmula mágica, nenhum caminho fácil para o poder de Deus. O homem que tem esperado em Deus ordena ao demônio que saia e o atormentado é liberto. O homem que não tem tempo para, entre aspas, gastar esperando em Deus, fala as mesmas palavras, parece fazer as mesmas coisas, mas nada acontece. Esperar em Deus não é tempo perdido, embora muitas vezes pareça a você e para as pessoas que você não esteja fazendo nada. Esperar em Deus inclui o jejum, a oração e apenas o simples esperar. Quando oramos, falamos com Deus. Mas quando você orou e parece que não há mais nada a dizer, então precisamos esperar por uma resposta. Deixe Deus falar com você. O eu é agitado e impaciente, sempre pedindo por ação, por atenção ou por gratificação. O eu só pensa nas coisas que são deste mundo, nas coisas da carne. Mas, abre aspas, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Fecha aspas. Veja Lucas capítulo 9, versículo 23. Você seguirá a Jesus? Você fará as obras que ele fez? Então, espere em sua presença e deixe-o falar à sua alma sobre as coisas do eu que ainda não foram negadas. Deixe a vida de autonegação de Jesus
ser o seu modelo e você estará bem a caminho de ter parte no poder de Deus que opera milagres.